Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e podcast no Spotify. Você tem o costume de consultar ao Senhor antes de tomar uma decisão? Hoje eu quero te mostrar e te incentivar, dizer a você o quão importante é fazer isso. Por isso, fique comigo até o final que eu quero te dar 3 verdades, 3 razões bíblicas a este respeito. A Bíblia diz que, de novo, Davi consultou a Deus. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho. 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 14 até o 16. Desse texto, podemos tirar 3 lições valiosas do porquê é importante sempre consultar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Primeira verdade, Davi consultou antes de agir. Perceba que Davi se recusou a se mover até ter primeiro conversado com o Senhor. Observe as palavras, de novo Davi consultou Deus. Não era apenas algo que ele fazia ocasionalmente ou somente momentos de crise, era algo que ele fazia regularmente. Eu diria que depois que você aprende essa lição, você não quer viver de uma outra forma. Interessante que isso virou uma marca na vida de Davi. E que mesmo sabendo e tendo a confiança de que Deus era com ele, que já tinha vencido os filisteus antes, portanto já sabia que ia vencê-los, como vencê-los, Davi consultou ao Senhor se deveria atacar novamente os filisteus. Isso demonstra a confiança a qual Davi tinha sobre Deus. Assim, também nós devemos ter essa confiança. Assim também nós devemos seguir o exemplo de Davi, seguindo o exemplo de consultar ao Senhor. E por isso ele foi vitorioso. Nós não podemos seguir nosso caminho sem antes consultar a Deus, porque quando o consultamos, Ele nos livra de muitas pedras de tropeço, Ele nos livra de muitos males e de muitas escolhas erradas. Experimente, tente, confie no Senhor e consulte ao Senhor. Segunda verdade, Davi esperou até ouvir um certo som. Diz o texto, assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras. Será que nós conhecemos Deus o bastante para reconhecer, para identificar o som da sua voz? Não estou falando aqui de uma voz audível, como se vê nos filmes, não, mas estou falando de uma voz interior, de uma impressão dentro de você que você identifica que é Deus falando com você. Como eu sei que é a voz de Deus? Como eu sei que é reconhecer a voz do Senhor? Primeiro, se estiver de acordo com a palavra de Deus. E segundo, por tentativa, isso mesmo, por tentativa. Agora, como a voz de Deus se assemelha com a voz interior, como é que a gente vai saber se é a voz de Deus ou não, se é a nossa consciência, a nossa vontade, como é que eu sei que isso é verdade? Possivelmente, até que identifiquemos a manifestação de Deus no nosso interior, corremos o risco de errar sim, mas também de acertar. A gente só conhece a voz de quem a nós amamos, por conviver com Ele mais tempo, não é verdade? Portanto, quanto mais íntimo eu for de Deus, mais perceptível o seu mover, mais identificarei sua voz e a impressão no meu interior. Sabe que, agindo assim, você não apenas saberá o que Deus quer que você faça, mas Ele também criará dentro de você o desejo de fazê-lo. Como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, verso 13. E terceira verdade, Davi agiu por fé e confiança. Ele foi sabendo que Deus estava indo à frente para cuidar de todos os obstáculos que estivessem no seu caminho. Precisamos entender que quando consultamos a Deus, não significa que Ele fará tudo por nós, mas significa que preciso fazer a minha parte. A guerra com os filisteus não foram ganhas sem as lutas, mas nas batalhas. Então, por que consultamos a Deus? Para saber se devemos ou não entrar na luta, se devemos ou não investir naquele negócio, se devemos ou não abrir uma firma com um sócio, se devemos ou não comprar uma casa, se devemos ou não mudar de cidade ou país, se devemos ou não mudar de trabalho, etc. A Bíblia diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Tiago 1,5. A sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento de modo a atender com sucesso os desafios da vida. Você pode adquirir conhecimento dos livros, na escola, mas essa sabedoria que eu estou falando aqui é um dom de Deus. Portanto, sempre consulte ao Senhor antes de qualquer coisa,
Busque discernir o mover de Deus e tenha sabedoria para agir conforme as orientações que Ele estiver dando. Amém? Se Deus falou com você através desta palavra, já deixa aqui seu like. Gente, quanto mais likes, mais o YouTube entende que essas devocionais, que esses vídeos são relevantes, são importantes de divulgar para mais pessoas. Então me ajude então a espalhar a palavra do Senhor. E se você é novo aqui, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, assim toda vez que eu posto um novo vídeo você seja notificado. E pega o link do vídeo aí que você tem, que está aí, desse vídeo aqui agora, manda para todo mundo que você conhece, manda nos seus grupos no WhatsApp, no Facebook, enfim, divulga, para que mais pessoas possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Enfim, manda para todo mundo. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia.